Deus te abençoe. Muita paz. Caião, você é demais. Obrigado. Um dos poucos que não está amarrado com dinheiro e é livre para falar a verdade do Evangelho. Graças a Deus. Pode ter certeza, eu prefiro morrer do que me submeter a qualquer coisa assim, mesmo. Não tem nenhum sentido. É Evangelho, é boa nova, é verdade, é vida. Eu não tenho porquê negociar coisa alguma com ninguém, é sem barganhas, com Deus, quanto mais com os homens, não é? Embora haja aquele ditado lá da minha arte marcial preferida, que é o jiu-jitsu, que diz que Deus perdoa, mas o jiu-jitsu não. Então, a graça de Deus é infinita, mas os homens são cheios de barganhas. Eu, no entanto, trabalhei a minha vida inteira para ficar completamente livre de barganha com os homens. Eu nunca fui mesmo. E nos últimos 20 anos, minha gente, 23 anos, o meu compromisso comigo mesmo foi, se eu encontro algum fiapo de coisas, de dependência, do que quer que seja, eu vou arrancando de mim, tirando, porque eu não quero nenhuma amarra na minha vida. Eu nasci livre, graças a Deus, vivi a minha vida livre, dizendo sempre o que eu pensei, contra a opinião de todos ou da maioria, não só no meio cristão, mas no mundo como um todo. Imagina agora, depois que eu morri e ressuscitei, você depois que morre, não tem mais nenhum compromisso com as amarras da morte. E graças a Deus, uma outra imagem que é a imagem da minha vida, do meu coração, é aquela de Cedraque, Mesaque e Abdênego, que foram jogados na fornalha de fogo, fogo ardente, nos dias dos reis em Babilônia, dos medos e dos persas. E quando ele foi jogado dentro da fornalha de fogo ardente, eles foram, os três, de repente o rei vai e olha para dentro do forno. E aí pergunta aos seus oficiais: não jogamos nós 3 homens? Como eu vejo 4, e o quarto tem a aparência do Filho dos Deuses. Era o 4º homem. E o extraordinário é que eles foram chamados como servos do Deus Altíssimo, eram 4 lá dentro e saíram os 3. E uma coisa extraordinária também é que eles foram atados, amarrados inteiramente, foram colocados em ataduras e amarrações totais e jogados lá para dentro e saíram, estavam andando soltos no meio do fogo e saíram, porque a única coisa que o fogo queimou foram as camisas de força, foram as ataduras com as quais eles foram atados. O fogo tem esse poder. Quando você é jogado dentro da fornalha, mas você é jogado na presença do 4º homem, que é semelhante ao Filho de Deus, ao Filho dos deuses, o resultado é esse. Eu já fui queimado vivo e já fui jogado na fornalha. E já houve muita gente observando e eu não morria. Ao contrário, tinha uma presença que nunca me deixou. Essa presença desse que disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí uma vez que você é jogado e que você experimenta o fogo ardente, a fornalha de Babilônia, e
o Senhor é contigo, meu querido, minha querida, você sai de lá sem ataduras, sai sem amarrações. É como Lázaro, vem para fora da morte. E Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. É nessa condição que eu estou aqui, como um ser desamarrado, que foi livre de tudo aquilo que me pudesse condicionar anteriormente. E olha que eu, rememorando a minha vida, vejo que eu vivi a vida toda com extrema liberdade, mas não com essa liberdade absoluta. A única coisa que me contém nos dias de hoje é o amor. É quando, pelo amor, eu verifico que alguma coisa pode fazer mal a pessoas jovens, simples, sinceras, puras, bem intencionadas, que estejam querendo encontrar o Evangelho e alguma coisa ainda as esteja impedindo. Eu, por amor a elas, muitas vezes espero o tempo, espero a hora, espero para dizer alguma coisa, espero a sabedoria me ordenar, porque a sabedoria tem tempo e tem modo de fazer qualquer coisa. E é isso que eu faço. Fora isso, quando tem a ver com fariseu, hipócrita, mentiroso, casca grossa, ou empresário querendo te controlar com dinheiro, ou políticos querendo colocar algum laço com alguma promessa para a tua vida, ou a pressão religiosa. Às vezes eu recebo pressão de gente que eu amo na religião, dizendo, Caio, não diz isso não, você vai se queimar junto ao pessoal da religião, junto à liderança. Olha, se for desnecessário, eu não digo, mas se for necessário, eu não quero saber. É como aquela piada do nordestino que falava muito palavrão. Muito palavrão. E aí os amigos nunca podiam levá-lo para nenhum lugar solene, porque ele falava muito palavrão. Aí nessa dada ocasião de uma solenidade, de um casamento, eu não me lembro mais dos detalhes, eu sou muito ruim de piada, eu sei que a Adriana que me contou essa. E aí ele foi levado pelos amigos, mas com 1000 exortações. 1000 exortações. Ele criava um monte de cabra, um monte de bode, era tudo que ele tinha, era a riqueza dele. E os amigos disseram, cara, você vai com a gente para esse casamento, para esse banquete, mas você não fala palavrão, nem abre a boca, porque você não sabe falar sem palavrão. Aí o cara foi para lá, ficou no banquete, roendo as unhas, acontecendo um monte de coisas com as quais ele não concordava, achava ele. Aí chegou uma hora que ele disse, eu não aguento mais, eu perco cabra, eu perco bode, mas eu vou falar o que é necessário. Aí falou lá que eu não me lembro mais a história. Eu estou mais ou menos nessa. Eu me seguro, se for coisas do amor, por gente, por pequeninos eu faço qualquer coisa. Mas por casca grossa, gente que está aí há 80 anos, e quando você fala a verdade do Evangelho, eles dizem que estão escandalizados, esses aí precisam ser escandalizados. Esses foram exatamente aqueles que Jesus escandalizou. E Jesus não teve nenhum pudor de escandalizar a esses. Agora, os pequeninos, Jesus disse, ai daquele que escandalizar um desses pequeninos que estão crendo em mim e os fizerem tropeçar, Deus me livre de fazer um pequenino tropeçar. Ao contrário, eu estou disposto a levar todas as alvejadas do mundo para ser
Like a bridge over troubled waters, I will lay me down. Pelos pequeninos eu me deito como uma ponte sobre águas tormentosas para protegê-los como eu puder fazer. Tenho feito e farei a vida inteira. E um dos modos é não deixar de falar a verdade. Porque uma das coisas que mais escandalizam os pequeninos é falta de verdade no falar. É isso que arrebenta os pequeninos, arrebenta quem quer crer. Porque as pessoas que querem crer, a maioria delas, já foram escandalizadas por religiosos, cascas grossíssimas, e hipócritas, e mascarados, ficaram traumatizados. Você os ajuda, não é privando-os de nenhuma realidade, de nenhuma verdade, você os ajuda expondo-os à verdade, porque o que eles querem é verdade, é a verdade que liberta todas as pessoas sinceras. A verdade só é um escândalo para mentirosos compulsivos, hipócritas, gente cheia de compromissos com a maldade, com o engano, com a dissimulação, é que dizem que ficaram escandalizados pela verdade. Mas os pequeninos não. Eu nunca encontrei uma pessoa querendo crer na verdade que tenha se escandalizado quando você a fala. Por mais difícil que ela seja, eles se alegram, porque é isso que eles estão buscando. Então, é uma diferenciação fundamental que se precisa aprender a fazer. Na maioria das vezes eu vejo vocês querendo proteger os fariseus, os casca-grossa da religião, justamente aqueles que estão precisando de cacete, de verdade, da causticância da verdade. E aí vocês protegem, vocês não, eles vão se escandalizar. Eles não escandalizam-se, eles só são dissimulados. Eles são os escandalizadores dos que estão querendo crer, como Jesus diz em Mateus 23. Eles não entram pela porta do reino dos céus e nem deixam entrar. E os pequeninos se escandalizam com a dissimulação deles e com a dissimulação de quem quer que seja em favor deles e de sua dissimulação. Esses que querem entrar são libertos quando encontram aqueles que, em nome do Evangelho, falam a verdade em amor e que têm a coragem de acolher aqueles que os casca-grossas, que são os que se escandalizam com a verdade e que são justamente os que escandalizam os que estão à busca de verdade, com sinceridade. Esses aí precisam ser enfrentados frequentemente, inclusive na presença das multidões, como Jesus fazia. Jesus confrontava os fariseus na presença dos discípulos e das multidões. Preste atenção nisso. Eu vou repetir para você, quando ler os evangelhos, prestar atenção nisso. Em Mateus, Marcos, Lucas, João, toda hora se diz que os fariseus estão molestando Jesus, tentando constrangê-lo, oprimi-lo, ou xingando de todos os palavrões e blasfêmias, e acusando-o, e Jesus responde a eles, e você não encontra diálogo de Jesus com o fariseu em segredo, exceto a admissão de Nicodemos, que era um dos principais dos fariseus e do Sinédrio. E é um homem que o busca com sinceridade, embora tivesse medo das interpretações, por isso ele procurou Jesus à noite. E Jesus respeitou a busca dele de segredo e de sigilo. O medo dele
das interpretações religiosas. No mais, Jesus trata dos fariseus em público, na presença dos discípulos e das multidões. Respondeu Jesus aos fariseus. E vocês, desculpe eu dizer vocês, alguns aqui, quem sabe, só Deus sabe quantos, ainda são daqueles, especialmente os pastores. Eu vejo muitos pastores, amigos meus, queridos, gente que eu amo a vida inteira, gente boa de Deus, mas que passa às vezes a vida inteira dizendo meias verdades por aqui, por ali. Por quê? Por causa dos fariseus da denominação, dos fariseus da liderança de grupos, de juntas e conselhos com poderes mandatórios sobre a vida do pastor ou de quem quer que seja. E aí o cara sente um medo enorme e vai fazendo economia da verdade ou vai homeopatizando a verdade. Ao invés de dizê-la toda, bota fragmentos dela na esperança de que ela vá curando lenta e homeopaticamente as pessoas. Em alguns casos isso vai acontecendo, mas na maioria dos casos as pessoas não vão nem entendendo. E no dia que ouvem a verdade por inteiro, levam até algum susto, porque dizem, por que não me contaram isso antes? A razão é simples. É porque, às vezes, aquele que poderia te contar a verdade tem medo da opressão do círculo religioso e controlador. Aí, pela sinceridade, todavia, vai soltando fragmentos. Mas the whole thing, a verdade toda, não. Aí vai. É verdade, no entanto, que existe tempo e hora para tudo, como eu já disse antes. E Jesus disse aos seus discípulos, muitas coisas eu ainda teria a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Existem aquelas ocasiões em que a gente tem mais a dizer, mas a gente vê que os próprios discípulos ainda não alcançaram. Mas para eles ficarem preparados para tudo, é preciso que antes de que a gente diga tudo, ou muitas coisas que eles ainda não podem suportar, é preciso que a gente tenha coragem de dizer tudo que eles podem suportar, sem fazer economia de nada. Pois bem, existe muita economia de coisas que deviam estar sendo ditas o tempo todo e que são economizadas. Aí as pessoas vão ficando sempre retardadas, porque os fariseus impedem, e nós precisamos ter a coragem de Jesus. Eu digo nós, os que sabemos o que Jesus ensina, o que o Evangelho diz, precisamos ter a coragem de enfrentar os fariseus na presença dos discípulos e das multidões. Na presença dos discípulos significa na presença das nossas comunidades de fé. São os que nos ouvem. E na presença das multidões é não termos medo de deixar que as implicações disso que é verdade do Evangelho, essas implicações sejam conhecidas das multidões e a verdade não seja poupada nem do grupo mais íntimo que anda conosco e nem dos grandes grupos humanos que só serão libertados quando nos virem confrontando os fariseus e pagando o preço de não nos deixarmos acovardar, nem intimidar, nem encolher pela pressão do farisaísmo circundante, nem de suas provocações, nem de suas ameaças, nem daquilo que a gente sabe que eles representam. Então vocês vejam, eu vim aqui só dizer a razão pela qual eu e o Fábio tivemos que parar a nossa live gostosa e vamos continuá-la logo, logo. E quando eu digo logo, logo, é assim que ele
na agenda dele e eu aqui com a minha também, encontrarmos aquela data de conciliação, a gente vai divulgar e vai fazer. E que coisa boa, porque enquanto isso, eu pude dizer muitas coisas úteis a muita gente. E vocês são uns amores, meus queridos. Meu beijo para todo mundo aqui. Que Deus nos abençoe. Eu já estou falando, por incrível que pareça, há 35 minutos. E o Marcelo Cunha já vai ter material aqui para recortar e distribuir em todas as plataformas. Grande beijo aqui, ó. Deus nos abençoe. Tchau, gente boa. Vamos juntos.